Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, nosso encontro semanal, sempre recebendo grandes personalidades do automobilismo. E ao meu lado sempre o gigante Nicolas Giafone, tá bem? Tudo bem, e você, Ale? Tudo bem. Olha, nossos convidados de hoje representam a nova geração do automobilismo, são gigantes, duas feras. Léo Reis e Arthur Gama, sejam bem-vindos. Obrigado, Ale, obrigado, Nick. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ale, obrigado, Nick. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, né? Vai ser um papo super bacana. Arthur, começando um pouquinho por você, já saindo aí da Stock Series, indo para a Stock Car, categoria principal, uma grande mudança na tua vida. Como é que tá esse mix de sentimento aí? Tá com certeza sendo uma outra vida para mim. Até de me mudar para São Paulo, uma nova rotina, realmente um compromisso muito mais profissional agora. Mas eu estou me adaptando, estou curtindo essa nova fase e me preparando para chegar no começo da temporada muito bem. Quando você pensa... Antes você estava na W2, né? Estava na Artcom. Na Artcom, desculpa. Você estava na Artcom e agora você mudou para Full Time. Sim. Cara, eu queria que você comentasse um pouquinho das diferenças das duas equipes. Assim, uma breve história de como funciona. Porque equipe, cada um funciona de um jeito, cada um tem sua cultura. E queria entender qual foram os choques que você tomou uma vez que você pisou na Full Time. Geralmente, as equipes da Pro e da Light, ela tem também níveis de investimentos diferentes, né? Realmente a Artcom, ela vinha mais de umas equipes mais assim, que eu posso dizer, raiz, que eu tive lá no Sul bastante, que eu estava acostumado. E quando eu pisei na Full Time, realmente é uma equipe na Stock Car muito diferenciada em termos de estrutura. E todos assim, projetos que eles podem fazer com patrocinadores dentro da equipe, nível de colaboradores também. E toda a parte assim, de revisão de carros, organização, realmente foi um baque meio diferente, mas muito motivador para mim começar a temporada e se sentir confiante com a equipe que está comigo, né? Léo, você está numa fase aí de ascensão no automobilismo. O que te motiva a continuar lutando cada vez por mais espaço? A motivação é chegar na Stock Car Pro. A gente vem batalhando há alguns anos, desde o kart, desde pequeno, lá na Granja Viana. Comecei com 5 anos, dali a gente vem galgando, fui da HB20, Stock Light, NASCAR, esse ano a Light, né? E o objetivo é batalhar com os grandes pilotos que a gente vê no automobilismo, Casagrande. Eu tenho grandes nomes como referência no automobilismo e eu tenho esse objetivo de bater porta, correr contra eles e essa é a motivação. Vocês dois correram juntos, não? Corremos. Pelo menos no final da NASCAR e a última etapa da Light, né? Bateu porta, não? Acho que na NASCAR é bastante, um pouco, né? A NASCAR foi aquela de Interlagos, a gente teve uma de Interlagos, foi bem legal. A gente passou umas 5 voltas ali, mas se arrebentando. A NASCAR é mais essa característica, né? Porta com porta. Se tem porta para bater, né? Tem que ser. E aí, Léo, você tomou o caminho da NASCAR, você continuou por lá e você, né, Arthur, aí você focou mais na Stock Light, principalmente o ano passado. Hoje em dia, você, né, Léo, foi para a Stock Light agora, para a Stock Series, a antiga Stock Light, na W2, e você subiu para Stock Car, carros diferentes, equipes diferentes, mas no mesmo objetivo. Queria que vocês comentassem um pouquinho das diferenças que você vê, que vocês veem de categoria e como é que vocês fazem, porque assim, vocês compartilham do mesmo sonho, vocês são da mesma geração, só que estão em pés diferentes da carreira. Como é que é para cada um lidar com a situação atual? Bom, no meu caso, esse ano eu acho que vai ter uma mudança grande, porque eu venho de alguns anos de HB20 e NASCAR e são duas categorias de monogestão. Bicampeão da HB20. Isso. E agora que eu vou correr na Stock Light, que é literalmente uma equipe, eu vou ter meu próprio engenheiro, vou ter meu mecânico, é um contato mais profissional, vamos dizer assim, né? Porque tanto na NASCAR e HB20 são contatos, mas eu com o meu coach, eu não tinha meu próprio mecânico, não tinha um engenheiro, então agora vai ter um salto grande, né? A gente vai conseguir se desenvolver ainda mais e eu acho que essa vai ser a principal mudança. Para mim, agora, como tu falou, ao longo dos anos eu fui subindo de categoria cada ano que passava e agora eu estou me adaptando mais com a equipe, até os trabalhos que estou fazendo fora da temporada, cada vez mais próximo da equipe eu vou vendo as diferenças que tem nível profissional. E como o Léo falou de engenheiros, aumenta o número de engenheiros, toda a análise de telemetria tem que ter um foco maior, como a categoria vai ser bem mais disputada, então cada detalhezinho, cada milésimo vai fazer diferença.
Mas realmente a Stock Light foi uma preparação muito boa para mim. Acredito que agora na Stock Pro eu não vou sentir tanta diferença. Se eu pulasse a Light, ia ser Entendi. realmente uma coisa muito, Entendi. muito sim mais longe, né? Pegando um gancho no que você falou, Nick, a gente sempre recebe vários pilotos aqui, etc., que comentam muito sobre a dificuldade do automobilismo hoje em dia. Tem a questão de ser elitizado, o alto custo para correr, chegar a outras categorias. Muitos jovens querem ir direto para a Fórmula 1 e a gente sabe que é quase inviável hoje em dia. E vocês dois são de duas categorias diferentes, então eu queria que vocês trouxessem uma breve análise. Como que vocês enxergam o automobilismo brasileiro hoje, Arthur? Cara, hoje o automobilismo brasileiro, realmente, como tu falou, é muito difícil, né? Até em termos de patrocínios, essas coisas. Eu acho que desde quando eu comecei, depois do kart, eu e meu pai já tinha realmente assim uma ideia na cabeça que realmente não era ir para as fórmulas por conta de dinheiro. A gente sabia que até um caminho, até chegar numa Fórmula 1, numa Indy, realmente até lá é muito difícil conseguir um patrocinador que te ajude a chegar até lá. Então sempre a gente teve esse caminho realmente do turismo. E ao longo dos anos que foram passando, fui conseguindo construir uma boa assim círculo de patrocinadores, mas realmente sempre foi meu pai ainda ajudando um pouco, faz... Que é o caminho natural, né? Que é o caminho natural, é. E quando eu comecei a chegar assim no nível mais profissional, como a NASCAR Brasil, a Stock Light, realmente consegui ter 100% do budget com meus patrocinadores e conseguir levar mais para o caminho profissional. Mas vai pensar assim, cara, dizer uma pessoa normal hoje, cara, tu entraria numa profissão que tu vai demorar 12 anos para ganhar dinheiro. É difícil, né? Então, realmente é um investimento ao longo dos anos e uma dedicação que demora, mas se tu fazer tudo certinho e ter bons resultados, ser uma pessoa boa, acho que um dia consegue chegar lá e como eu consegui. E para você, Léo? A linha é bem essa que o Arthur falou. É um esporte que exige que você tenha muita resiliência, porque a gente mais perde do que ganha. Nem o Hamilton, nem o Verstappen mais ganha do que perde, né? O Verstappen talvez uns anos agora sim, né? Mas se for pegar a carreira dele inteira, Sim. nem ele consegue. E aqui no Brasil a gente tem que lutar contra esse fator financeiro, exposição para conseguir patrocínio. E assim como o Gama, desde pequeno eu sempre tive muito claro essa questão dos fórmulas. A gente tinha claro na família que Fórmula 1, essas coisas, lógico, é um sonho, um objetivo. Quando você é pequeno, todo mundo quer para Fórmula 1. Claro. Mas a gente sempre foi muito pé no chão. E meu pai sempre foi tentando criar ferramentas para conseguir parceiros. A gente, na época, tentando conseguir grana para kart, tudo. Aí não tinha grana para alguma coisa. Meu pai conseguiu a equipe, aí das equipes foi subindo. Então a gente sempre foi criando um cerco para conseguir chegar no objetivo. Legal. E estamos indo. Cara, eu queria um pouquinho que você comentasse, você puxou o gancho da família. Seu pai tem equipe de kart, inclusive há muitos anos, inclusive a equipe hoje dele tem 3 andares lá na Granja Viana, tem um prédio da Car Racing. E seu pai agora é o mais novo dono de equipe da Stock Car. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Léo, da motivação do seu pai para fazer essa aquisição e para entrar no mundo da Stock Car, porque aqui no programa a gente gosta de falar muito sobre os negócios por trás do automobilismo também, que não existe automobilismo sem patrocínio e obviamente é um business muito, muito grande por trás. Eu queria entender um pouco do seu lado da família, como é que foi essa decisão de agora fazer parte, né, da Stock Car como dono de equipe, você que provavelmente vai estar mais no dia a dia junto. Queria entender um pouquinho melhor como é que foi essa decisão para vocês. A motivação do meu pai é eu e meu irmão, né? Então, ele sempre falou isso, sempre deixou bem claro que sempre faria de tudo e ele faz. É um cara que eu tenho que agradecer e tenho muito orgulho, porque ele sempre literalmente fez de tudo. E na época, foi em 2012 que ele criou a equipe e foi nessa dia a gente quase parar de andar por causa de dinheiro, tudo. E ele tendo que manter eu e meu irmão. E aí ele achou um gancho na época, para diminuir os custos, criar a própria equipe, contratou um mecânico e que fazia os 2 karts, tudo para baixar custo. E dali para frente a equipe começou a engrenar, aí a gente começou a ter mais pilotos e ela começou a sustentar a gente. Então a equipe pagava nossas contas para correr e aí foi galgando, né? Ano passado a gente deu um salto para turismo nacional, então a gente abriu esse outro braço da equipe e no kart já estava super consolidado. A gente tem 36 pilotos lá na Granja. Tem mais 10 no Light, então assim, a equipe está bem consolidada no kartismo. E
tentando uma oportunidade ali para o meu irmão correr de turismo nacional. Eu fiz de NASCAR Brasil e surgiu a oportunidade de fazer a equipe na Turismo Nacional. Meu pai resolveu tentar tudo, junto com a ajuda do Alberto Catucci, de outros amigos que tinham alguns contatos. E dali foi subindo, né? E esse ano teve esse grande salto, algo que a gente nem imaginava, né? Imaginava, sempre teve esse sonho, mas, tipo, na hora que acontece, você fala, caraca, meu. Tipo, você esperava que fosse demorar mais, assim? Com certeza, com certeza. Tipo, a gente fez 1 ano de turismo nacional e a gente conseguiu agora, fizemos uma fusão com a KTF. Então, Car Racing, KTF, a gente teve essa fusão. E tudo nessa busca de conseguir chegar no objetivo, conseguir chegar na estoque. Meu pai querer dar a oportunidade de eu e meu irmão ter essa ascensão na carreira. E foi assim, né? Na batalha. Ô, Ale, a gente tem um evento lá no Cartódromo, na Granja Viana, uma vez por ano, nas 500 milhas de kart. É um evento que traz estrela, é um evento que a gente gosta que aconteça uma vez por ano mesmo, para trazer o Rubinho, para trazer o Fittipaldi, para trazer o Felipe Massa. E aí, de uns anos pra cá, só ganha a equipe desse cara. Chega novembro, eu sinto que meu pai falou assim, cara, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer para limitar esses caras, não deixar eles ganharem mais um ano? É o terror da Granja Viana, a Car Racing Você hoje em prepara dia. para Tão bem preparados construir mais uma das. São 3, vai ir pro 4º agora. Não, é complicado, vou te falar. Isso é verdade, cada hora, mano, muda o regulamento, toda hora tentando limitar. Deixa a gente, pô. O que eu acho mais legal é que a gente sempre conversa, né, Nico? Todos os convidados que vêm aqui, a gente sempre volta pro kart, que é literalmente a base de tudo. E muitas pessoas acabam não enxergando a importância do kart e o quão grandioso é o kart na vida de um piloto. Arthur, voltando agora para a tua época de kart, esse processo, essa transição entre categorias, como é que você avalia todo esse processo e, principalmente, qual foi o maior aprendizado até chegar onde você está hoje? Com certeza, como tu falou, o kart é uma base. Então, hoje realmente te vê quando os pilotos não passam pelo kart, vão direto para um carro, a diferença que falta é isso. Às vezes a gente até vê pilotos que não sabem disputar, não sabem como é que funciona a disputa no automobilismo, não sabem usar a pista, que o kart, tudo isso ele vai ensinando, né? E toda a minha vida, comecei com 7 anos no kart, meu pai sempre procurou eu estar disputando com os melhores, que eu fui quase todo fim de semana ir para São Paulo. Eu morava lá no Sul e todo fim de semana a gente estava indo. Às vezes na minha infância eu perdi muitos momentos da minha infância para realmente me dedicar ao automobilismo. E, bom, os dois sabem como é que funciona. Escola, principalmente, perdia muita aula, tinha que estar correndo atrás, estudando em cima da hora. Mas realmente o kart foi um papel muito importante na minha carreira para quando eu chegasse no carro, eu chegar com o mínimo de preparação que precisava e com certeza fez muito bem para mim. Eu e o Nick disputamos muito tempo em São Paulo também. É verdade. Boas disputas e isso fez muito bem. Disputando com pilotos melhores ou mesmo nível que tu aumenta muito assim tua experiência e tua velocidade principalmente, né? Ô, Léo, você passou por tudo também, assim como o Arthur, você fez kart, aí depois HB20, NASCAR, agora a Stock Light, a Stock Series. Eu queria que você contasse assim o processo inteiro, desde o kart até agora, você também, Arthur, depois, o que cada escadinha, cada degrau da escadinha contribuiu para você se formar como o piloto que você é? Porque acaba que cada categoria te ensina alguma coisa diferente. Sim. Eu queria entender os aprendizados de cada um nessa escadinha até as categorias principais. Bom, comecei no kart muito cedo, comecei com 5 anos. Meu pai andava de indoor lá na granja, na Mica. Seu pai andou na Mica? Eu não sabia. Andou na Mica. Meu pai andou uns 2, 3 anos na Mica. E aí meu irmão com 6 anos começou. Eu sou 2 anos mais novo, aí eu ficava só olhando. E aí eu lembro que na granja tinha uns treinos só para uns indoorzinhos de criança de domingo. E eu ia, quase todo domingo lá aprender e tal, batia pra caramba, só fazia cagada. E dali foi subindo, né? Aí a cadetinha é uma fase que a criança só quer se divertir. Eu comecei mesmo a prestar mais atenção, a se dedicar mais a partir da Minimax, a Rotax, que é uma categoria que ensina muito. E eu sempre tive na minha cabeça, sempre gostei muito do Piquet, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria sempre estar um passo à frente de todo mundo.
Então eu sempre me preocupei em saber fazer carburação, sempre me preocupei em saber muito de mecânica. Hoje lá na Granja eu tenho meu mecânico, lógico, mas meu mecânico na hora que vai fazer o treino de Lotus Kart, quem faz meu kart sou eu. Eu pego, mexo, gosto de fazer e o kart me deu muito isso. Então se eu posso pegar algo do kart, com certeza é essa vontade de aprender, vontade de mexer, vontade de saber. E quando eu fui para a HB20, parecia que eu não sabia nada, porque era tração dianteira, algo que assim mudou minha cabeça de um jeito, mas que hoje eu enxergo como muito benéfico para mim, porque era algo tão diferente, tão tipo nada a ver com nada que eu tinha feito já, que me ensinou muito. E um estilo de guiada, tudo. Então me me ensinou muito. E quando eu fui para NASCAR Brasil, aí sim eu já me senti mais em casa, porque já era algo mais parecido com o que eu tinha no kart. Já andava de shifter, tudo. E todo lugar que eu passo, eu tento tirar um aprendizado. Seja de pessoas ou de mim mesmo fazendo alguma coisa. Então eu tive muita sorte de ter muitas pessoas durante toda a minha carreira. E eu acho que o mais importante de todo foi isso, né? Lógico, a gente tinha um aprendizado de guiada, uma coisa ali, uma coisa aqui. Eu tento aprender de mecânica, tudo, mas as pessoas eu sempre gostei de ouvir e isso eu acho que me dá mais a bagagem para ir para as categorias acima hoje. Legal. Para mim, o kart, cada categoria eu fui passando, e principalmente a idade, parece que eu demorei um pouco para ter um estralo, assim. Como o Léo falou, a cadete, quando tu tá nessa idade, parece que tu realmente não consegue ver a visão profissional naquilo lá. Tu tá, às vezes até tu nem sabe se tu gosta daquilo lá. E eu cheguei até parar 1 ano e meio, quase 2 anos, porque acontecendo muitas brigas com meu pai. Com que idade você parou? Parei foi em 2017, tava com uns 13 anos, por aí. E acontecia muitas brigas com meu pai, porque às vezes eu tinha velocidade, não conseguia passar, e ele ficava frustrado, aquele investimento o tempo inteiro. E a gente acabou, cara, vamos parar então, vamos ver se realmente eu gosto disso, vamos conversar, vamos dar um tempo. E depois de mais ou menos 1 ano e meio ali, eu falei pra ele, cara, eu quero voltar. Isso era no final de 2020. Daí ele, cara, só tem um gaúcho de kart agora. Daí tu vai querer ir lá, eu acho que tu vai ir mal, porque os caras estão sempre andando, tu tá parado. Daí ele, cara, não, vou andar, beleza. Fez tudo o que precisava fazer, cheguei lá e fui campeão. E, Nossa. cara, depois daquilo lá de querer ir, mas parece que foi uma garra diferente, porque eu queria mostrar pra ele que realmente eu queria aquilo lá, que ele tava meio que duvidando se eu ainda queria. E depois disso deu um estralo em mim. Eu comecei na Turismo 1.4, que é bem parecido com a HB20, também em tração dianteira. E, cara, naquela categoria, que foi também categorias que meu pai correu anos atrás pro hobby, me deu muito visão de disputa, porque é uma categoria que tu larga com 40 carros, Nossa. muito próximos. Nossa. E motor muito parecido, vem andando de lado. E realmente o pessoal, quando é mais Bate raiz, muito. assim, realmente isso que eu falo. O pessoal é um pouco mais bandido, que a gente pode falar, né? Eu tinha que conhecer os pilotos que a gente estava disputando, tinha muitos toques. Então, quando eu passei da Turismo 1.4 para Sprint Race, que era na época, agora NASCAR Brasil, em termos de disputa, começava a pegar pilotos mais profissionais, eu já estava acostumado. Eu estava acostumado a andar um cara lado a lado com o outro. E como era carros que não podiam tocar tanto e bater tanto como a Turismo 1.4, então eu comecei já a ter uma base melhor, eu já estava acostumado com aquilo. Daí, como eu comecei com a tração traseira, isso, como o Léo falou, voltou um pouco da visão do kart, comecei a me adaptar de novo quanto a isso. E depois, em 2023, eu fiz 3 categorias. Eu fiz tanto a Stock Light, a NASCAR Brasil e a Imperial Endurance. Você andou de JR, não foi? Da JR. É sinistro aquele carro. Sinistro, né? cara. Eu vi um board do meu pai uma vez. Cara, é muito louco. Você andou naquele do Emílio Padron? Isso, É exato. aquele que tem DRS na frente, não tem? Tinha também, tinha Cara, nas que asas loucura. dianteiras e das traseiras. Cara, que loucura. Que Cara, loucura. aquele carro lá é sensacional. Tu dá uma sensação. Eu nunca andei de uma Fórmula 3 na Fórmula 4. Mas eu acredito que dá uma sensação muito parecida de velocidade. E, cara, é o carro mais rápido do Brasil de corrida. Não tem Quanto muito que o que vira falar. Interlagos, Né? você lembra? Cara, não vou lembrar, cara. Mas era rápido. Ele é rápido. Chegava no final da reta ali uns 270, por aí. Você tem?
Quê? Quê? O Nico, Arthur falou bastante sobre os obstáculos, desafios, etc. Isso me remeteu muito às conversas que a gente tem nos bastidores mesmo. Sobre os desafios da vida de um piloto, de às vezes ter que se abster de algumas necessidades, de alguns desejos, como o próprio fim de semana em família, amigos, etc. E eu queria trazer isso para vocês, a visão de vocês, como que é esse processo, esse desafio que vocês enfrentam para conseguir chegar onde vocês querem chegar. E o principal, em algum momento vocês já pensaram em desistir? Cara, agora, esses últimos anos, desde quando eu voltei a andar, nunca mais pensei em desistir. Acho que foi... É o all-in, né? Agora não tem mais como voltar atrás. É focar ao máximo e, como tu falou, a gente tem que ficar às vezes longe da família, viajar muito. Principalmente agora, como com esse ano, essa minha mudança, estou morando aqui em São Paulo, ficar longe de toda a família, mudar totalmente de vida, cidade, compromissos principalmente. Então, que nem agora, esses últimos meses, eu nem sei quando eu vou voltar para o Sul. Então, tudo isso a gente tem que realmente saber o que a gente quer para nossa vida e saber o foco e, cara, é isso aqui, é seguir essa linha e tem que ser. Agora a nossa vida é assim, viver dentro de autódromos e quando der, daí vai visitar, vai... Ou eles vêm também em alguma corrida, Aquele tempinho livre, assim, que não existe exato. também na vida do piloto. Exato. Pra você, Léo. Pensar em desistir eu nunca pensei. Lógico, eu sempre pensei em ter um plano B, mas sempre dentro do automobilismo, então já pensei em ser engenheiro, sempre estar dentro do automobilismo. Mas é como o Gama falou, a gente está numa fase da vida que é o all-in, tem que ter foco, tem que ter resiliência. E é isso, a gente, como você falou, a gente perde muita coisa mesmo. Perde aniversário de amigo, perde aniversário de mãe, de pai, de irmão. Às vezes passa o nosso aniversário em corrida, a gente gosta, né? Mas na época de escola, perde excursão, tudo, coisas Festa que de hoje... 15. Nossa! Isso dói, hein? Isso dói. Essa quando perdi a festa de 15 doía. Mas é isso, a gente perde muita coisa, mas no final a gente olha assim e graças a Deus, tipo, vale a pena. A gente está num estágio que a gente tá chegando no Gama, tá na Pro já, então assim... Cara, é elite. Cara, é Cara, muito nível. tá alto, né? Então, assim, eu particularmente não me arrependo de nada, faria tudo de novo, perderia tudo de novo, e tudo em busca de um sonho, né? É isso. E cada um lida com pressão de uma forma diferente. Tipo, eu gosto de me isolar antes da corrida, eu fico meio bravo. Como é que vocês lidam com esse tipo de pressão? Agora, você principalmente em categoria principal, que agora é vida, né? Agora não tem mais isso. E você, Léo, de ter que mostrar serviço, né? Que agora é assim, um tendo que mostrar serviço porque está na principal e o outro tendo que mostrar serviço para chegar na principal. Como é que cada um lida com esse tipo de pressão e esse nível de expectativa que tem em cima da gente? Cara, agora eu quero até ver como é que vai ser, né? Porque, pô, chegar lá... Na verdade, até agora parece que não caiu a ficha ainda em mim, né? Porque, pô, chegar na principal era meu sonho desde criança, então... Acho que só vai cair a ficha quando tá lá no grid, vendo, esperando o hino, e eu acho que pode ser que eu caia na real, mas, cara, assim, esses últimos anos eu sempre tentei cada vez me concentrar mais. E como tu falou, tu fica cara fechada, parece que tá bravo, mas eu acho que eu sou meio igual. De quando chegar ali uns 10 minutos antes de entrar no carro, focar em mim mesmo. Sempre tenho muito costume de rezar, sou um cara de muita fé, então sempre ali uns 10 minutos antes eu tento ficar sozinho, com as minhas coisas, ficar mais quieto, botar uma música, para realmente focar bastante e entrar na corrida preparado, né? Legal. Eu lido bem com essa pressão, porque, na verdade, é mais um ano, na verdade. Então, todo ano a gente tem que estar se provando, não tem essa. Principalmente por causa de patrocinador, essas coisas, então a gente não tem margem para erro. Então, na verdade, é mais um ano tendo que ir para cima, tendo que mostrar que tem valor, que sabe o que está fazendo. Lógico, eu estou ali numa categoria de acesso, da Stock Pro, tem a questão da premiação para subir, tudo que foi o que o Gama ganhou ano passado. Então, é um desejo, é uma pressão,
mas a gente sempre tem que tentar, eu sempre tento deixar isso o mais frio possível, né? Eu gosto de ser muito frio, isso é algo que eu trago do kart, então sempre final de brasileiro, final de sul-americano, mundial, cara, eu acho que eu fico até mais nervoso no kart. E cara, eu fico bravo, eu fico na minha ali, eu não gosto de falar com ninguém, eu gosto de ficar olhando, eu fico inquieto. Então, o meu mecânico que deve me achar... É que eu já tô com o meu mecânico há 13 anos, cara. Ele me conhece desde pequeno, mas que senão eu acho que ele ia me chamar de louco. Se é que já não chama, né? Porque eu pergunto pra ele umas 10 vezes se ele conferiu aquilo, se fazia aquilo, pergunto se vão mexer... direto, às vezes antes de corrida, 10 minutos, vamos mudar. Troca eixo, bicho, vai. Então eu fico muito inquieto e bravo, sempre. Entendi. A gente sabe que a vida de piloto tem muitos momentos emocionantes, né? Assim, adrenalinas, tanto na pista como fora delas. Mas antes de perguntar para os meninos o momento mais emocionante deles, eu quero saber o seu. Como é que foi seu último final de semana de Copa Truck? Meu O último... retorno para São Paulo foi tranquilo, Nicolas Giafone? É sério agora, né? Com certeza. Eu quero dar entretenimento aqui para nossa audiência. Por favor, conte para o... Tá. Bom, teve Copa Truck em Londrina, né? Aí a gente foi de carro, tudo certo, viagem em família. Só minha mãe que foi de avião, porque ela pode. Né? Aí, na volta, a gente tava faltando ali das 5 horas e meia de viagem de volta para Londrina, faltando 1h40, mais ou menos, furo o pneu do carro. O carro não tem step. Mas beleza, tem aquele run flat, aquele carro com run flat. Falei, tá, vamos continuar, né? Dá pra ir, né? Aí deu uns 6, 7 minutos andando, tipo, meio rápido. Cara, o run flat rasgou também. Paramos no meio da estrada. E aí liga pra seguro, liga pra não sei quem. Liga minha mãe chorando, desesperada em casa, já que já tinha chegado em casa. Meu pai falou, cara, vou chamar um Uber. No meio da Castelo Branco. Aí, beleza, aí chama o Uber, o cara aceitou a corrida. Tiramos todas as coisas do carro, chovendo. Aí entramos no Uber, faltando 50 minutos pra chegar em São Paulo, quebra o motor do Uber. Cara, eu não tô brincando, eu tô falando muito Detalhe, sério. o horário, Nick. Ah, era tipo umas 11, assim, 11. O horário 11 tá tranquilo pra horário pegar Uber na tranquilo. estrada. Não, aquele medo zero de ser roubado. Beleza, aí quebra o motor do Uber. Meu pai chama outro Uber. E aí chega o outro Uber. A gente assim, tá, agora não é possível, que não dê nada errado. Cara, graças a Deus, aí deu certo. A gente chegou em casa, era 1h20 da manhã. Só que eu passei mais tempo no carro e voltando pra Londrina do que eu passei guiando caminhão o fim de semana inteiro, velho. Cara, foi E horrível. desce de um carro, Horrível, sobe em horrível. outro carro. Isso, o carro você deixou na estrada mesmo. Sim, o Guiche foi pegar ontem. Deixamos lá, escondemos a chave no meio da rodoviária. Caraca. Mandamos pro cara, tipo, uma fotinho assim, tá, o carro, a chave tá aqui, o carro tá aqui, e rezamos pra ninguém roubar, né? Deixamos ele lá no meio da castela. Que carro que era que quebrou o motor? Cara, era um Fiat Cronos. Só que, sabe, tipo, era um Fiat Cronos muito velho. E aí depois, aí o cara abriu o capô, meu pai foi checar o nível de óleo. Nunca trocou óleo. Não tinha, tava seco a agulha, velho. Não tinha nada. Seu pai ainda deu Meu uma Deus assessoria do de céu. mecânica pro cara. Você tem que fazer isso pro carro funcionar. Aqui é a vareta do óleo. Normalmente se usa óleo no motor e ajuda pra fazer o carro pegar. Arthur, você já viveu algum momento emocionante? Talvez não nesse nível aqui, mas um momento mais marcante para você. Na minha carreira, tu fala de automobilismo. Cara, eu acho que com certeza ano passado, por ser campeão da Light, ter esse prêmio para subir, realmente foi assim, um baque muito grande para nós, para minha família principalmente. Eu acho que em termos assim, emocional mudou toda a família por a gente realmente falar, principalmente pro meu pai, que meio que tirou um peso das costas e falar, cara, consegui. Coloquei ele no nosso sonho e deu tudo certo. Mas também acho que outro momento foi quando eu passei para Sprint Race, porque na Turismo 4 eu corri com muitos guris da minha idade também que conseguiram ganhar na geral, ganhava provas e eu nunca conseguia ganhar nenhuma prova na Turismo. E isso, que nem tu vê, que nem o Nick vai saber, tu vê teus amigos que crescem junto contigo, começar a ganhar na categoria e tu não consegue, realmente tu vai te frustrando. E naquele ano eu não consegui. E quando eu passei para Sprint Race, que era um passo muito maior da minha carreira, na primeira prova que eu participei na Sprint Velocitar, eu ganhei na geral. E, cara, isso foi uma emoção muito grande para mim. Até tem um vídeo bem legal no meu Instagram, meio do meu pai, que ele vem chorando, eu chorando também. Que foi, parece que aquela tirada de peso das minhas costas, de ter ganhado uma prova na geral.
E acho que foi assim, um momento muito emocionante que eu lembro. Pra você, Léo. No meu caso, esse ano que meu irmão vai andar de Pro para a família foi muito emocionante também. É a mesma coisa que o Gama falou, é esse sentimento de dever cumprido. Agora, claro, aí é a questão dele se manter, tudo aí a vida, a carreira dele. Para mim, eu sempre tenho muito marcado o meu primeiro título sul-americano, que foi, na verdade, o meu primeiro título da vida. E isso, para mim, me marcou, que me deu mais vontade de continuar. Que ano que foi? Foi em 2015, lá em Floripa. E é o que o Gama falou, às vezes você vê os moleques tudo ganhando e sempre bate na trave, bate na trave. Em 2014, no ano passado, eu estava ganhando o Sul-Americano, quebrou, faltando 5 voltas, aquilo fica engasgado. E aí no ano seguinte foi isso, que tirou o peso. E dali pra frente minha carreira, graças a Deus, deu uma deslanchada, consegui ganhar outros títulos no kart e aí vai seguindo. Mas para mim o que me marcou foi esse meu primeiro título e agora recente o meu irmão ter ido para Stock e foi um orgulho enorme. Eu fico feliz. O que vocês acham que pouca gente entende da nossa vida? Eu fico pensando assim, porque as pessoas acham que elas entendem mais ou menos como é a vida de piloto. Só que, tipo, não. O que vocês acham que pouca gente entende ou, tipo, o dia a dia que a gente leva que as pessoas não esperam que a gente faça? Coisas que não esperam que a gente faça. Bom, eu acho que primeiro é a questão da dedicação, principalmente para conseguir patrocinadores. Eu acho que a pessoa não tem ideia do quanto que a gente depende deles, a ideia dos valores que a gente precisa para correr. Então, acho que isso é uma grande questão. E questão de... Todo mundo, às vezes, o cara tem ali um Gol GTI, acha que é piloto. O cara gosta de tirar racha e tal. E, às vezes, o cara não tem dificuldade de quão difícil é ser rápido realmente, né? Isso todo mundo subestima. Todo mundo. Tipo, todo mundo acha que é fácil. Não, o cara tem um carro de track day, põe lá na pista, acha Cara, que já vira os tempos. O quanto que eu já ouvi de Uber falar, até piloto sou. Quanto que dá na reta? Ah, dá 250. Ah, mas meu carro aqui dá 280 na rodovia. Eu vou, cara, é um pouco diferente, né, cara? Não, é muito isso. Cara, quanto que dá na reta? Pô, mas meu carro dá isso também, eu já dei isso. É fácil, daí tá bom, quero ver se eu contornar uma curva 140, exato, 150. Faz exato. lá o S de Curitiba, que era animal. Faz lá, quero ver. Verdade. Cara, eu acho que muitas pessoas acham que a gente é 100% contratado, principalmente na Stock Pro. Eles acham que todo mundo é chamado para estar ali. Não, agora você tá rico, né? Mas todo mundo acha que a gente realmente chega ganhando salário. Automobilismo acham que é isso, que é só correr de carro no fim de semana, dar uma treinadinha ali durante a semana, e não é bem assim, né? Acho que nem 50% do grid da Stock é realmente contratado. A maioria dos pilotos vão lá e batalham, vão atrás de patrocinadores para realmente colocar aquele dinheiro e talvez, se sobrar, conseguir tirar ali para ele. É louco que é mais normal você ver o piloto chegar com grana e bater na porta da equipe do que a equipe bater na porta do piloto. Né? Isso que é muito louco. É muito difícil para um piloto conseguir os patrocínios e, ao mesmo tempo, a equipe. A equipe tem que ter uma baita estrutura para realmente conseguir ter o dinheiro para fechar a temporada e ainda fechar com um piloto, né, que aceite. Sabe uma coisa que também a galera não sabe, que a gente é tão bom e que você vai adquirindo com o tempo, é análise de telemetria dos carros. Sim. Cara, eu ficava muito bravo na escola que eu faltava nas aulas de matemática e eu me achava burro. Porque aí, eu perdi as aulas. Aí, cara, um dia eu fui mostrar um gráfico de telemetria para um professor e explicar para ele o que cada coisa significava. Aqui é uma saída de frente, aqui é uma saída de traseiro, o carro faz isso, o carro faz aquilo. E, cara, ninguém entende absolutamente nada dos gráficos que a gente vê no dia a dia. Véi, e assim, é uma coisa louca. Porque você tem gráfico de velocidade, você tem RPM, pressão de freio, acelerador. E eu não sei como é que vocês são, mas eu gosto de ver aquilo ali e eu consumo aquilo mais que eu vejo on-board. Sim. Que é o que fala o que o piloto está fazendo dentro do carro, quer queira, quer não. Ele sabe se está mentindo, sabe se está falando a verdade. É verdade. Então, isso é outra coisa que eu acho que a galera subestima muito. A gente vai aprendendo muita coisa que
Isso é uma coisa que você falou que às vezes tipo, o pessoal sabe que tem telemetria, tudo na Fórmula 1, mas às vezes o pessoal nem sabe mesmo que a gente vê, né? Tipo, hoje em dia o negócio é tão avançado que a gente tem telemetria até no kart. Então, e é o que você falou, e é algo tão básico pra gente que, lógico, depois a gente pega, olha a fundo, mas hoje eu vejo um gráfico de velocidade lá dos meus pilotos do kart e em 5 segundos eu já sei o que tá acontecendo. Tipo, olha o tum, já sei, se tá pior aqui, tá pior aqui. E é algo rápido, mas às vezes é o que você falou, você mostrou para um professor, tal, o cara não sabe nada. É algo difícil, é diferente, né? Acho que isso a gente vai adquirindo cada vez mais. Quando é a primeira vez que tu vai lá e olha um gráfico, tu também fala, pô, o que é isso, cara? Realmente muito estranho, né? Nos anos que tu vai cada vez mais profissionalizando, que tu vai entendendo cada vez mais aquilo. Certeza. E, cara, principalmente às vezes trabalhando com as pessoas que também te ensinam. Cara, o Marcelão, também tem um engenheiro lá, foi um cara que mudou muito a minha vida em questão disso, porque, cara, ele sabe como é que ele é, né? É olhar ali e ele faz, tá, pô, tá sendo de frente aqui, para de frear dentro, em 1 minuto ele fala que é pra te fazer. Cara super delicado, né? Ele perguntou que ele falava, cara, se tu não virar tal coisa, tu nem volta pro box. Tu para na pista aí, a pressãozinha. Vai a pé. Ele é uma figura, cara, mas realmente ele também foi um cara que me ensinou muito isso, de ler a telemetria, ver cada ponto, porque às vezes não é realmente o que parece ser. Tu tem que realmente entender, o cara tá andando mais de reta, mas por que é? Às vezes é porque acelerou tarde ou saiu de traseira, e aquilo tu pode ler na telemetria que às vezes a pessoa que acha que entende realmente ainda não tá 100% ali o certo, né? Arthur, outra cidade, outra categoria, como é que você está dividindo o teu dia? Essa preparação para a etapa nova que está vindo aí da Stock Car, os teus horários, a tua preparação, os treinos, a alimentação, como o Nick falou assim, às vezes a gente não faz ideia de como é a vida de um piloto, que exige muito aí. Tem muita gente que fala assim, o piloto chega no fim de semana, dá 4 voltinhas ali em círculo no carro e acabou. E vai muito além disso. Como é que está sendo toda tua preparação, na verdade, no modo geral, para o que está vindo por aí? Agora que eu me mudei para Vinhedo, eu realmente me mudei para estar mais próximo da minha equipe e dos meus patrocinadores, principalmente. Olha, Vinhedo tem vinhos muito bons, ele vai trazer no próximo programa aí pra gente. Aí não descobri que eu não bebo esse ano. Você traz pra gente. Eu também não bebo, traz pra ele. Só pra ele, né? Mas, cara, agora, principalmente em treinos físicos e simulador, todo dia de manhã e 2 vezes de tarde, ali, mais ou menos 3 horas de treino físico que eu faço, que realmente acho que é o que o corpo consegue absorver bem, 3 horas. Treino de simulador, principalmente agora a primeira etapa. O simulador já é uma coisa que eu tinha em casa, já tenho há muito tempo, que ao mesmo tempo que é um treino, é uma diversão para nós, estar mais próximo ali do carro, né? Mas ali também faço ali no mínimo 2 horas por dia e sempre, quase todo dia, quando eu conseguir, eu procuro visitar a equipe, estar junto com a equipe para também me familiarizar cada vez mais com eles, para chegar na primeira temporada, na primeira corrida, estar com uma amizade com eles, conhecer bem todos os mecânicos, que realmente eu acredito no automobilismo que quando todas as partes estão numa sintonia, a coisa dá certo. Às vezes não precisa, pode ser o melhor piloto do mundo, às vezes a equipe talvez não quer realmente o bem para ti, não gosta muito do teu estilo, as coisas acabam não dando certo. Então, realmente procuro estar sempre com eles, cada vez mais próximo e, claro, sempre tentar dedicar um tempo para meus patrocinadores, procurar almoçar com eles às vezes e visitar a fábrica, os escritórios. Isso é muito importante também, estar sempre ali no mesmo vínculo, né? Porque, querendo ou não, é eles que no final pagam a conta. Muito legal que você pontuou de estar perto da equipe. O Leite esteve aqui, ele falou que ele também quis ficar mais perto da equipe. E eu queria entender como está sendo esse processo para você de estar lá dentro de fato, a relação com os engenheiros, vendo o carro sendo construído, que eu acho que muda tudo, né, Nick? Quando você vê o carro ali sendo montado, entender como tudo está funcionando nos bastidores, que na minha visão, aí vocês me corrijam, quando o piloto de fato está dentro da equipe, vendo as coisas acontecerem, tudo muda do que quando ele chega lá e está tudo pronto. É isso mesmo? É muita diferença. Principalmente eu, nesses últimos anos, eu nunca estive próximo da minha equipe. Então, sempre eu ia visitar a cada 2 meses, era realmente uma coisa bem difícil. E tu estando ali, tu vê como que funcionam os processos, muda muito. Parece que eu cheguei na primeira etapa, eu estou familiarizado com todo mundo. E como tu falou, ver o carro sendo construído, tu vai aprendendo ao mesmo tempo.
Esse ano, principalmente, está sendo muito bom para mim, esses coaches que eu estou fazendo fora, cada vez mais próximo de telemetria, aprendendo como é que funciona. Até às vezes tu ensinando, tu acaba aprendendo com os pilotos. Que nem agora na NASCAR que eu trabalhei com a equipe, eu já estou trabalhando com os meus engenheiros, estou vendo como que eles trabalham, como é que é o sistema ali da equipe, então isso está sendo muito, muito importante para mim e aprendendo para cada vez ao longo da temporada e chegando mais preparado. Tá trabalhando também como piloto consultor na Porsche, né? E aí você Isso. acaba fazendo o shakedown nos carros. Isso. Te ajuda a se preparar para estoque, você acha? Muito, muito. Agora, principalmente esse tempo que a gente está em pausa, que é desde dezembro, agora até em maio, 5 meses, é muita coisa para nós. Cara, é muita coisa. Principalmente como a gente está parado realmente, isso está sendo muito bom para mim. Tá andando nos carros, que o simulador ele dá uma base, mas não é como tu tá ali naquela adrenalina. Então tu tá sempre... E tem restart, né? E tem restart. Agora, como eu tô sempre andando nos Porsches, então acaba sempre tendo assim mais um treino de reflexo, mais um treino assim do que eu vou precisar usar na estoque, né? E agora com esse carro novo, acredito que também o carro da Porsche ele vai estar um pouco mais similar ao carro da estoque. Legal. Léo, e você? Seu dia a dia e mais legal. Depois eu quero, Arthur, que você fale também como é que desligam. Como é que vocês desligam? A chavinha de piloto para só vida social ou vida de adolescente / adulto jovem? Bom, meu dia a dia é tranquilo porque eu moro perto de tudo, das coisas que eu mais faço, né? Então, assim, eu tô a 5 minutos do cartódromo e tô a 8 minutos da equipe da estoque. Então, para mim fica bem tranquilo. Eu ainda estou muito presente no kart, algo que eu amo fazer, e eu uso bastante como treino físico. Eu gosto de andar lá de shifter, tudo. O shifter exige bastante do físico. Gosto de estar lá fazendo coach para molecada, tudo. Faço bastante simulador também. E é como o Gama falou, a gente acaba ali fazendo um treino, mas eu uso também para me divertir. Eu estou ali no simulador, estou com meus amigos, estou me divertindo. Gosto de cuidar da minha alimentação. Eu como bem certinho, lógico, tem uma vez ou outra que a gente dá uma extravasada. Toda vez eu como muito certinho, mas toda sexta antes da corrida eu tenho que comer morango com Nutella. Isso é regra, só para dar aquele gás. Então, essa é a minha rotina. Eu faço treino físico lá na equipe da Stock, a gente tem o Serginho. Então, 2 vezes pelo menos por semana eu vou fazer academia. Mas eu sou mais focado no kart, porque eu gosto realmente de estar guiando, estar lá. E eu esqueci qual foi a outra pergunta. Como é que você faz para desligar? Para desligar, eu não desligo muito, até porque eu acho que não tem muito tempo. Porque eu vim no final de semana do kart, agora eu vou para o Paulista, aí depois já tem outro, então a gente não tem muito tempo. Mas eu, quando estou em casa, eu gosto de assistir Netflix. Só que aí o problema é que eu ligo na Netflix e vou assistir Drive to Survive. Mas o simulador, por mais que eu esteja guiando, eu acabo... Lógico, eu faço uns treinos específicos, tudo, mas eu acabo relaxando lá. Tô com meus amigos, tô me divertindo, tô dando risada. E isso me ajuda bastante. Gosto de, às vezes, ir no Parque Ibirapuera, com a minha família, passear com meus cachorros. Meus cachorros me ajudam muito. Eu acho que isso me dá uma ajudada. Eu acho legal que, assim, a gente não sai muito, tipo, quase nada, só que eu já fui com você no Vila. Já? Né, gente, é bizarro, porque a gente não sai praticamente pra noitada, só que já rolou esses rolês. Já bizarro. foi. Mas é porque geralmente quando eu posso é porque você podia também. Cara, eu não lembro a última vez que eu fui, inclusive. Mas porque eu sou muito chato com isso. Eu sempre, toda vez que eu vou, uma festa, alguma coisa, porque é final de semana de kart, porque de carro é de domingo, então não tem como. E não pode ter nada daqui 2 semanas. Então, assim, eu vou, acabou a corrida, é sábado à noite mesmo, vou, e não pode ter nada depois, porque senão eu tenho esse bloqueio, eu não gosto. Não gosto é legal de que fazer. vai a rapaziada do kart junto também. Tipo, aí fica todo Aí mundo vira aqui no mesmo bagunça. barco. O que tá sendo legal agora na Porsche, né? A gurizada tá verdade, se é encontrando verdade. ali, tá sendo Ale, legal também. O Arthur é piloto consultor da Porsche e eu e o Léo, a gente tá dando coach na sprint. Meu Deus. Não, mas tem- Na isso Trufe. foi muito legal, porque Isso foi legal. juntou uma turma.
eu, você, o Arthur, aí tem o Arthur Leice, Cezinho, Lucas, então a gente vai lá, trabalha, mas fica leve. Lógico, porque é um trabalho que a gente gosta, mas a gente dá um tempinho ali, intervalo, almoço, a gente vai almoçar junto, então fica dando risada e tal, então fica bem mais fácil trabalhar assim, né? Bem legal. Legal só não andar do lado, né? Nossa. Aí é meio complicado. Isso é papo pra outra hora. Isso é uma Eu lembro de quando você me falou que tava na balada, eu achei que ele tava sendo hackeado, assim, entendeu? Mas agora, com base na experiência de vocês, eu vou aproveitar e te incluir nessa trajetória que vocês tiveram até agora. O que vocês diriam ou imaginam, ou quisessem ouvir, na verdade, daqui 20 anos, com base em toda a trajetória e com base no que vocês querem conquistar? Cara, eu quero chegar daqui 20 anos e ver que eu consegui viver de automobilismo. Acho que para mim, se meu sentido de vida é eu conseguir viver da minha carreira e do meu esporte que eu mais amo. Então, se eu chegar daqui 20 anos e continuar sendo piloto profissional, tendo uma qualidade de vida muito boa e viver de qualquer forma, nem seja sendo piloto, mas sendo coach, sendo, como o Léo falou, engenheiro, qualquer coisa relacionada, eu consigo estar vivendo bem dessa forma. Para mim, eu estou muito feliz e espero chegar acontecendo isso. O meu objetivo é esse também, viver de automobilismo, mas eu quero chegar num nível, eu quero ter um filho para colocar ele e eu tenho a vontade de conseguir dar as mesmas oportunidades que eu tive, né? Então, assim, meu pai sempre batalhou, sempre fez de tudo para eu conseguir ter as oportunidades que eu estou tendo. E eu quero ter isso com meu filho também. Quero ver ele começar desde pequenininho na cadete. Lógico, se ele quiser, vai querer. Sem pressão. Ele vai querer. Você vai, você é obrigado a fazer. Não, se ele quiser, Você vai estar com o capacete que já, macacão. Não, vou deixar bem livre. Lógico, vai nascer dentro de um kart, mas... Mas tá, é livre-arbítrio. Eu imagino o batizado da criança, o padre não vai secar a Vai ser lá cabeça, na já vai granja. ser o capacete, assim. né? Mas eu não penso em ter filho ainda. Mas por isso que eu quero ter algo bem consolidado, porque eu tenho essa vontade de uma hora ter um filho para ver se vai também. Acho legal que você trouxe a ideia de querer colocar o filho pra correr, porque eu vou pedir pra produção colocar um pequeno acidente que você teve ano passado. Ixi. E aí eu quero ver você como pai olhando seu filho bater nesse nível e chegar com o carro que chegou. Aí eu quero ver se você vai querer colocar teu filho pra correr. Nossa. Léo, como é que foi isso aí pra você, cara? O que aconteceu ali? Cara, literalmente foi um susto, né? Na verdade, isso daí foi a primeira etapa oval do Brasil, foi em Curvelo. E eu estava em terceiro nessa corrida e a gente começou a dar volta, nos retardatários. E aí o que aconteceu? Tava eu e o Léo Torres disputando e ele foi por fora do retardatário e eu fui por dentro. Já para passar os dois, né? Só que aí o retardatário se assustou com o Léo Torres por fora e buf, mas me deu uma cacetada por dentro. Mas até aí não foi. Aí o que acontece? Meu volante ficou torto. Na hora que eu fui fazer a curva inclinada, eu fui direto no muro. Direto no muro. Aí fui direto, aí eu venho ralando e tal. E nisso o diretor de prova já estava no rádio falando que estava safety car. E eu tranquilo, ó, você vê o tanto tempo que eu vim ralando já no muro, desde lá de trás eu já estava olhando para entrar pro box. Eu nem vi cara chegando, nem vi nada. Do nada, essa... Eu falei, nossa... Aí na hora que deu essa cacetada, eu falei, pronto, agora eu não saio daqui nem lascando, mas, meu... E eu nem imaginava. Depois, deu, lógico, foi forte tudo. Nossa. Eu não imaginava que tinha ficado assim. Tá certo que o carro, assim, assusta, tudo, não foi pra tudo isso. O carro tem a carenagem toda de fibra e tal. Então, realmente, quando dá uma pancada, ele meio que desmonta. E até um sistema de segurança, né? Eu saí ileso, inteiro. Mas o carro... O carro já entra. Gente, uma categoria, se pudessem escolher pra correr, qual seria? WEC. Eu, principalmente agora vendo o Dudu correndo de WEC, é algo que eu já gostava de assistir. Eu sempre gostei muito de endurance. Você falou das 500 milhas lá atrás, cara... eu gosto de ser campeão brasileiro, sul-americano, mas na hora que chega as 500 milhas, é o que eu mais gosto no ano, cara. Eu gosto dos endurance, tudo. E eu sempre gostei de assistir ao WEC. Agora assisto mais por o Dudu estar lá. Inclusive, e... vai ter. Agora a Imola. E eu vejo o Felipe Nares, Augusto Farfus,
Gosto desse envolvimento de equipe, como eu falei, gosto de endurance e é uma categoria que esse é o meu objetivo. Cara, tirando a Fórmula 1, que é uma coisa que realmente... Mas uma coisa que, sim, que eu penso ainda, e se tiver a oportunidade de chegar, era a NASCAR. NASCAR é realmente a categoria que esses últimos anos, quando eu fui fazer o teste lá, fui lá acompanhar, me apaixonei também de uma forma diferente. Tirando a Stock, foi meu sonho, a NASCAR também é um sonho maior que, se eu tiver a oportunidade, eu ia gostar de chegar. Legal. E você, Nicolas Giafone? Minha categoria que eu quero andar? Boa pergunta. Ele tenta fugir, já é a segunda vez que ele tenta fugir de mim hoje aqui, eu tô observando. Não, boa pergunta. Eu não sei, eu acho que eu me concentro em tentar poder ser piloto profissional. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu acho que o meu grande foco é poder viver disso, poder fazer uma carreira disso. Acho que em qualquer categoria que eu puder estar competitivo e poder poder viver disso, para mim tá ótimo. Nem que seja carrinho de alemã. Uma curiosidade que não está no nosso script, mas eu queria saber de vocês, existem diversos pilotos que são gigantes no automobilismo em diversas categorias. Se vocês pudessem escolher um para pilotar lado a lado ali, seja como dupla ou competir diretamente, quem seria? Cara, acho que para mim eu gostar muito de ver como é que funciona o Max Verstappen, porque A máquina, né? é uma máquina e tu vê nos documentários, né, cara? Todo mundo fala que esse cara é diferenciado, é o carro que ninguém consegue guiar, o cara consegue. Então, eu gostaria de só guiar no mesmo carro um dia pra ver a telemetria e falar, pô, esse cara é foda. Léo. Se você me perguntasse há uns 3 anos atrás, eu ia falar do Hamilton, mas hoje eu gosto muito do Piastri. Eu acho que até pela idade e tudo, eu acho que se pudesse escolher um, eu gostaria de andar com o Piastri. É um cara que eu acho que está em ascensão, está pegando agora mais ainda a mão. Estou torcendo para ele ser campeão esse ano e se eu pudesse escolher um, eu acho que seria ele. Rubinho. Muito bom. Eu ouço ele direto e me falam dele direto, mas eu nunca tive a oportunidade de guiar o mesmo carro que ele, no mesmo fim de semana. Você vai ter. Vou ter agora, Cara, você vai ter. vou ter agora. Tinha um negócio que, quando ano passado e retrasado, quando o Dudu andou lá, a Full Time tem os rádios pra você ouvir. Toda hora que ele voltava, eu zoava, porque é impressionante o que ele faz no rádio. Eu ouvi no rádio dele lá, é tipo, a gente batendo papo aqui, aí eu olhando live time, batendo papo com o Mal, tal, pum, setor roxo. Falei, cara, eu tô ouvindo o cara aqui falar, parece ser tipo falando como se estivesse tirando o pé, setor roxo. E aí ele para no box, isso na Stock, no kart, quando ele andou de kart lá com a gente, o nível de detalhe que ele passa para fazer setup, tudo, é impressionante, cara. Coisa que eu vi no final do ano passado, eu acompanhei 2 provas da Stock, não estava fechado com a Full Time ainda, mas fui no box acompanhar e realmente eu criei uma admiração muito maior com ele depois disso. Então, a prova em Goiânia, o Dudu estava disputando o título, né? Tava bem próximo. E eu lembro que ele estava atrás do Dudu e falando com o Mal da estratégia do Dudu na frente dele. Então o cara não tava preocupado, tava correndo na Stock Car e tava pensando na estratégia do filho dele que tava 5 posições na frente, querendo achar a melhor forma. E, cara, isso é realmente impressionante. Sabe que aconteceu uma coisa engraçada esse final de semana lá em Londrina? O Marcelo, que é o meu engenheiro, ele fica comigo e com meu pai, né? Então, cada botão do rádio é para falar com um. Aí uma hora eu acho que meu pai perguntou de como estava indo a minha corrida, no meio da corrida, e o Marcelo confundiu os botões. Aí do nada ele só clica assim, eu tô no meio da corrida, ele entra no rádio e fala assim, Felipe, se concentra nos seus, tá tudo certo com seu filho. E ele falou isso pra mim. E aí eu fiquei tipo assim, pera, meu pai, sabe, tipo, completamente confuso, e é exatamente isso. O nível de experiência dos caras, tipo, parece que eles estão jogando carta ali e virando, arregaçando. Eu falo, que é isso, gente? Já tá, é outra rotação, né? Não, é esquece, outra rotação. outro... Enquanto tá lá, os caras tá só conversando, o cara batendo mordendo papo. o volante, pleno. É muita experiência. Vamos à nossa tradição? Vamos. Pessoal, eu vou pedir pra vocês assinarem a nossa viseira. Pra todo mundo que vem no programa, a gente pede pra vir, porque aí depois fica de recordação. Ó, já acabou aquela primeira ali, que já veio uma rapaziada. Mas, pô, legal ter com vocês. Infelizmente, eu vou ter que aturar vocês o ano inteiro na Porsche. Boa. Aí vem um cara sacando. Risca tudo. Por favor, Já não gasta a viseira acabe inteira. com a viseira. Já gasta a viseira inteira.
Grandes nomes passando a manhã por aí, Nick. Tô falando dessa viseira aí, vai valer uma fortuna muito em breve. Valeu, Léo. Mostra aí pra câmera, Rubão já se preparando ali pra... Ó. É aqueles... Olha, Parece massa, um hein? óculos assim, hein? Exterminador. Aqueles Gama, Léo, Google obrigado Display. pelo tempo de vocês, obrigado por ter topado participar aqui do Papo de Paddock. Eu sei que a agenda dos dois é difícil, ainda Sim. trazer os dois juntos é mais difícil ainda. Chaguri, assessor desses dois aqui, ó, você tem meu coração, obrigado por ter me ajudado a trazer esses dois aqui. E a gente espera vocês mais vezes aqui no programa. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, foi um papo super legal. Eu estar aqui com o Nick, o Gama, que são amigos pessoais meus. A Lê, tô conhecendo hoje, foi super bacana. E é isso, agradecer a oportunidade, foi super bacana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, cara. Foi sensacional, gostei muito. E tô sempre aberto também, próxima vez. E, pô, valeu pela conversa, muito legal. Como o Léo falou, tinha amigos, o Ale também te conheceu agora. Mas realmente foi um papo muito legal de automobilismo, que é uma coisa que te gosta. E para quem gosta também que está assistindo. Valeu. Até que conseguimos se segurar bem, né? Fomos comportados. Sem cenas fortes. Melhor por seus Na bastidores. hora que você falou do Vila, eu fiquei com medo. Nick, valeu a parceria. Valeu, obrigado. Quando o Gama voltar vai ter vinho pra mim, porque você não bebe, então... Tá bom. Pra todo mundo que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.